Para as ruas de São Paulo, Camila Yunes já posicionada, nos aguardando para trazer informações a respeito do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que falou sobre a aliança do PSDB com Ricardo Nunes, prefeito aqui da capital. O que você destaca para a gente? Camila, bom dia para você, bem-vinda. Oi, Lívia, muito bom dia para você, para o Colombo, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Lívia, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fez críticas, a essa aliança entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Leite destacou a trajetória do prefeito Ricardo Nunes, de se respeitar bastante a figura do atual prefeito, falou das alianças passadas com o PSDB, mas disse que essa costura dessa aliança, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ela acaba sendo, destoando, melhor dizendo, das propostas atuais do PSDB. A gente lembra que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, esteve recentemente, nesse último domingo, na Avenida Paulista, participando aí deste apoio que aconteceu ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, essas declarações que foram dadas, pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, elas foram dadas a uma entrevista ao jornal O Globo. E aí, Eduardo Leite, Lívia, defende justamente um nome próprio por parte do PSDB. O PSDB que tem perdido bastante espaço, não só aqui no âmbito estadual, mas também no âmbito municipal. Nesse último fim de semana, a gente lembra, Eduardo Leite esteve aqui na capital paulista para uma convenção do PSDB. Eduardo Leite que tem se colocado ali como uma terceira via, com possibilidade de disputar as eleições presidenciais em 2026. E durante essa convenção, ele falou com a minha colega, nossa repórter Soraya Lawande, falando sobre essa polarização em âmbito nacional. A gente separou um trechinho dessa declaração, vamos ouvir. O PSDB nasceu em São Paulo, as lideranças paulistas construíram a história desse partido, que naturalmente depois se espalha pelo Brasil todo. Eu recebo com muita alegria essa manifestação de apoio e, claro, com grande responsabilidade, porque a gente sabe que o que a gente tem que trabalhar é pela construção de uma alternativa a esta polarização que está posta no Brasil e que foca na divisão, e a gente trabalha pela superação das diferenças. Então nós vamos trabalhar para que o PSDB volte a ter o protagonismo que o Brasil precisa para 2026. Não é sobre o meu nome propriamente dito, é sobre construirmos uma alternativa. Se houver outro nome, tem problema, nós vamos construir em torno de outro nome, mas nós temos que superar essa divisão que aí está posta. Tá aí então, Lívia, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dando essas declarações. A gente lembra que o PSDB aqui de São Paulo não apoiou ainda a candidatura de Ricardo Nunes, mas alguns aliados tentam aí trazer o PSDB, costurar essa aliança, trazendo a Frente Ampla PSDB Cidadania para apoiar essa reeleição de Ricardo Nunes, que atualmente já tem alguns outros partidos aí compondo essa aliança. Estamos falando, portanto, do MDB, que é o próprio partido de Ricardo Nunes, PL, PP, Solidariedade, Republicanos, que é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, PSD e também, nos últimos dias, a gente teve o apoio confirmado do Avante e também do Agir. Lívia. Obrigada, Camila Yunes, pelas informações. Bom trabalho para você. Já já a gente volta a se falar. Zé, me deixe te incomodar mais uma vez, porque o assunto segue sendo política, segue sendo eleições. Eu sei que você vai ter informações e análises boas para nós. Apesar de Eduardo Leite dizer que não se trata de colocar o nome dele como candidato à presidência da República em 2026, por essas declarações, por ele tomar frente a respeito dessas críticas feitas a Ricardo Nunes, a dizer que o PSDB não deve ou não deveria apoiar a candidatura à reeleição do prefeito aqui da capital, pelo fato de estar caminhando junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, essa postura de Eduardo Leite e essa tomada de frente, digamos assim, já é um indicativo que ele está se colocando como um nome para as eleições de 2026? É uma possibilidade forte, na sua opinião? É uma candidatura que visa evitar os dois lados, a ideia é sair desta polarização, o que é muito difícil. Essas candidaturas atuais, elas são geridas pela internet, e a internet é uma linguagem binária, do sim e do não. O mais ou menos não cabe, não empolga, e política precisa de empolgação. Olha, o governador do Rio Grande do Sul é um candidato, ele não pode mais ser reeleito, e há um esforço tremendo para tentar tirar o PSDB desta situação de ocaso. O
PSDB só tem um senador, perdeu a liderança do Senado Federal, um partido que era forte na Câmara, quase não ultrapassa a legenda, né, para funcionar, e a previsão não é boa para as próximas eleições. Então, há um grupo, eu conversei com alguns integrantes do PSDB, que querem recuperar. E de que forma se recupera um mando político? Apresentando candidatos. Eu concordo com ele, partido tem que apresentar candidato. Aí depois, o segundo turno foi inventado para isso. O segundo turno, aí se faz as alianças. Mas no primeiro turno, a lei não obriga, mas deveria obrigar todo partido a apresentar chapa completa, senão não se justifica como partido político e se transforma numa lojinha, numa vendinha para ganhar dinheiro, né? Marconi Perillo, ex-governador, ex-senador, foi deputado pelo PSDB, está tentando reorganizar o PSDB. Ele faz um esforço ali na tentativa de mostrar um PSDB novo, um PSDB com discurso mais atualizado, defendendo, inclusive, meio ambiente, desenvolvimento nas regiões do país. É uma tentativa que eu acho muito difícil. É mais fácil criar um partido novo do que recuperar uma sigla antiga que caiu no acaso. O ex-presidente do PSDB, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, participou de evento em São Paulo com Andréa Matarazzo, que foi do partido histórico tucano, deixou o PSDB, migrou para o PSD e agora é um nome cotado para voltar ao partido, para ser o nome, para disputar a eleição da Prefeitura de São Paulo em outubro. É curioso, não é, Zé Maria, que o discurso adotado pelo governador Eduardo Leite para eventualmente desembarcar da gestão Ricardo Nunes e não apoiá-lo em outubro, é o mesmo utilizado pelo Guilherme Boulos, por exemplo, pela Tabata Amaral, que durante o fim de semana recuperaram vídeos antigos do ex-prefeito Bruno Covas, fazendo uma série de críticas ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, exatamente para tentar desgastar a imagem do prefeito Ricardo Nunes, né? Como quem diz, olha, quem de fato ganhou a eleição, que era o Bruno Covas, não faria o que o vice, agora no cargo, Ricardo Nunes, está fazendo, que é se aproximar de Bolsonaro. Faz sentido essa tentativa de vincular e imaginar que pode desgastar o prefeito Ricardo Nunes, aproximá-lo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Zé Maria? O Rafael, em política, o Tancredo dizia que ninguém pode ter um adversário, um inimigo, que não possa tê-lo no futuro como aliado, né? Da mesma forma, não se pode ter um aliado tão próximo, tão íntimo, que não possa enfrentá-lo no futuro como adversário, como inimigo. Então, política tem essas idas e vindas. Eu assisti o nascimento do PSDB, que o governador Eduardo Leite falou, né? Eu lembro da fotografia, eu estava naquela fotografia com o Fernando Henrique, com o Pimenta da Veiga, com vários tucanos que saíram do MDB, do PMDB. Era o chamado MUP, Movimento Unidade Progressista do MDB. A esquerda do PMDB criou o PSDB. Não foi exatamente São Paulo, né? Eram vários estados, era forte em Minas Gerais, forte no Paraná. Enfim, o partido foi criado assim, um partido elitizado, com discurso forte. E agora os partidos, Rafael, viraram geleia. O que defende, por exemplo, União Brasil? Ninguém sabe qual é a bandeira, ninguém sabe qual é o PSD do craque Gilberto Kassab, que faz política bem, mas qual é a defesa do partido? Ninguém sabe. Qual é a diferença de um do outro? Ninguém sabe. Quer dizer, o PSDB nasceu com a política definida e agora acabou isso. É preciso recuperar essas bandeiras para que todos entendam o que é um partido político. E agora, com o uso dessas falas de Bruno Covas, mostra um PSDB antigo, que não existe mais. Esse pessoal geral do Alckmin está, junto com o PT, por exemplo, é a cara do PSDB. E outros o seguiram. Então, não é mais aquele PSDB de antes. É preciso recriar o partido.